Oi, meus queridos! E essa videoaula é a continuação do curso de automaquiagem que a gente tem tendo a série aqui no canal. E dessa vez vai ser sobre os pincéis. Então vamos comigo conhecer os pincéis que existem no mercado, a teoria deles. Gente, então vamos começar com os pincéis de pele, né? Que geralmente no passo a passo a gente começa com preparação de pele, então vamos nessa sequência, né? Para aplicar um primer, por exemplo, de pele, a gente pode aplicar tanto com os dedos quanto com o pincel Duo Fiber, né? Por que ele tem esse nome? Ele é de duas fibras, então ele tem a fibra sintética e a fibra natural. Então ele é uma mescla dessas duas texturas de pincéis, que é uma textura de pelo, pelinho mesmo, como se fosse nosso cabelo, assim, né? E uma textura sintética, que seria uma textura mais rígida, mais de plástico, né? E o Duo Fiber geralmente tende a ser redondinho e ter essa mescla dessas duas fibras para ter uma textura, além de macia por causa da fibra natural, né? Também conseguir trabalhar com o cosmético molhado, que é o caso da fibra sintética, né? O que eu tô querendo dizer? Toda vez que a gente for trabalhar com alguma coisa sequinha, a gente sempre vai trabalhar com um pincel de fibra natural. Sempre que for uma sombra, um pó, algo que for derivado de talco, sempre vai ser com fibras naturais. Então, aquele pincel que imita o cabelo, que imita o pelo, né? Sempre quando for algum cosmético molhadinho, uma base, um corretivo, uma sombra líquida, né? Daí sim, esses são indicados para trabalhar com a fibra sintética, que é com aquele estilo de pincel que eu mostrei pra vocês. Ele pode até ser redondinho, ser um pincel de esfumar, como esse daqui, da Urban Decay. Ele é assim, ó, redondinho, olha, é fofinho, ele tem a anatomia dele de esfumar, só que ele não é de cerdas naturais, ele é de cerdas sintéticas. Então, ele é um pelo feito em laboratório, né, que tem um estilo meio plastificado nele, assim, né, um material parecido com um plástico nele. Da mesma forma que esse daqui, só que esse eles fizeram ele com mais quantidade de pelos e com o corte dele arredondado para ficar anatômico pro côncavo. E esse aqui eles fizeram ele bem achatado, os pelos curtos e bem coladinhos um ao redor do outro, para ser um outro tipo de aplicação, né, que não para esfumar e sim para aplicar, tá? Então, na questão da base da pele e nos pincéis em relação a isso, tem a mesma situação. Então a gente vai encontrar o Duo Fiber, que é a mistura desses dois pelos, tá? Super bem indicado para aplicação de primer, porque o primer ele tende a ser molhadinho geralmente, né? Sempre alguma textura parecida com sérum, um creme, né? E ao mesmo tempo ele é macio, ele não é rígido, como o pincel de base, por exemplo, que a gente encontra por aí, que é um língua de gato, por exemplo, né? Esses são mais rígidos, que lembram mais esse estilo de pressão perante a nossa pele. O Duo Fiber, ele tem mais esse estilo de pressão perante a nossa pele, uma coisa mais gostosa de se passar. Além de ter essa mescla, né? Ele consegue cobrir bem o papel do primer, né? Mas também nada evita vocês de trabalhar o primer com os dedos. Também funciona, vocês já podem fazer uma drenagem, né? Massageando, fazer batidinhas e vai fazer um efeito bem legal também. Quando a gente entrar com a base, daí sim aquilo que eu expliquei anteriormente pra vocês. A não ser que seja uma base em pó. Toda base que for líquida, que tiver essa textura molhadinha, sempre vai ser com pincel de cerdas sintéticas. Então, gente, pincel de pó que a gente usa, que é com cerdas naturais, por exemplo, esse pincel assim, não funciona para passar base, tá? Não é à toa que se a gente tentar passar base com esse tipo de pincel, eles vão juntar horrores aqui, ó, um monte de acúmulo de base durinha e vai ficar bem ruim de trabalhar com ele. Cai mais pelo, não conserva tanto, tá, o pincel. Sempre que for molhadinho, uma base, sempre de cerdas sintéticas. Nesses a gente vai encontrar o que eu havia comentado antes, tanto o Duo Fiber, que é a mistura dos dois, também serve para uma base, quanto o língua de gato, que também foi mencionado anteriormente para vocês, como também algumas marcas usam alguns pincéis menores, nomeiam como se fosse pincel de base, mas na realidade eles são mais indicados para pincéis de corretivo, como por exemplo o pincel de base do Boticário, da Make Be. Esse pincel aqui, se a gente comprar no Boticário, ele vai ter o nome
como pincel de base, só que ele é muito pequeno, tá? Ele é bem quadradinho. Ele não é prático para aplicação. Para o rosto, que é uma área muito grande, quanto maior o pincel, melhor a aplicação. Por isso que eu gosto muito do pincel da MAC, pincel de base, que ele é um estilo da língua de gato, só que os pelos não são tão coladinhos, né? Os pelos sintéticos, então tem bastante pelo sintético, né? E a aplicação dele é mais gostosa, tá, gente? Aquele ali, por exemplo, do Boticário, eu indico vocês mais para corretivo, tá? Vocês vão encontrar também os pincéis de corretivo, que são muito parecidos com os pincéis de base, só que em tamanhos menores, tá? Vai ser bem fácil de vocês acharem também. Ou os pincéis de corretivo de cerdas sintéticas cilíndricos, que eles são redondinhos e uma área menor para aplicação. Continuando na parte da base, a gente também consegue trabalhar com a Beauty Blender ou com as esponjinhas, né? Porque a esponjinha, como ela não é um pelo, nem fake, nem natural, ela é de fato uma esponja mesmo, ela consegue trabalhar tanto com o molhado quanto com o seco, que é que a gente tava conversando, então, tanto com a base como com o pó. Então, pra base, tem a parte maior dela, que é bem legal de a gente aplicar em áreas maiores. O pó também, que seria pro rosto inteiro, né? Pra contorno, a gente já pode trabalhar com a parte pontudinha dela, então também é bem interessante, tá? Depois a gente vai ver também, nesse ramo das esponjas, as esponjas mais achatadinhas, as esponjas de triângulo, por exemplo, né? Tinham mais utilidade antigamente, antes da vinda da Beauty Blender, né? E depois que lançaram essas esponjinhas em cone, no estilo cilíndricas da Beauty Blender, essas começaram a ficar mais em desuso, mas também tem a mesma função de aplicação de base, corretivo e pó como as outras. Nesse ramo das esponjinhas, a gente vai ver tanto as esponjinhas de esponja mesmo, quanto as esponjinhas peludinhas que vem dentro do estojinho de pó. A esponjinha peludinha a gente não consegue trabalhar com base, tá? Mas a outra esponjinha a gente consegue trabalhar com as duas situações. Depois, gente, pincel de pó. A gente vai conseguir achar pincel de pó tanto de cerdas naturais quanto de cerdas sintéticas. Só que os de cerdas naturais sempre vão ser mais macios e mais gostosos de trabalhar, em comparação aos de cerdas sintéticas, que geralmente eles são mais rígidos, tá? Sintética por si só, né? O pó consegue trabalhar com as duas cerdas. A base só consegue trabalhar com a cerda sintética. Então, no caso do pó, os dois tipos de cerdas também funcionam. Tem gente que gosta de aplicar pó com a Duo Fiber, que é a mistura das duas cerdas. Eu, particularmente, eu não gosto muito. Eu gosto da Duo Fiber só mesmo pra base primer, tá? Mas é bem pessoal. Se você se acostumou a trabalhar assim, tranquilo. Eu acho que ele acaba molhando o pó, como tem a parte sintética dele molhadinha, a gente tenta pegar com um pincel no recipiente, né, do pó, e o nosso cosmético acaba sendo molhado com a parte da cerda sintética, então eu não gosto muito. Então eu gosto de ser bem certinha nesse ponto, cada cerda para cada cosmético que é indicado, né, na sua situação. Geralmente, os pincéis de pó sempre vão ser maiores que os pincéis de blush. Então tem muita gente que tem dúvida, Beta, mas qual que eu uso para blush, qual que eu uso para pó? A textura é muito parecida, tá? Porque a textura do cosmético é a mesma, né? A diferença é a anatomia do pincel, né? Os pincéis de blush a gente vai encontrar tanto eles com topo reto quanto com o topo em diagonal, que são os pincéis chanfrados. E também no pó, aí a gente vai achar eles redondinhos, mais fofinhos, né? E maiores para pegar uma área maior. Existe do Boticário, por exemplo, um pincel de pó com cerdas sintéticas que ele não é tão fofinho, tão redondinho. Existe. E daí para passar para uma área tão grande quanto o rosto, ele realmente é mais trabalhoso. Então ele funciona legal, por exemplo, para passar em áreas pontuais, bem abaixo dos olhos, né? Quando a gente quer só aplicar com batidinhas. Nesse caso, esse pincel que não é tão fofinho funciona melhor. Quanto maior, mais fofinho o pincel, mais fácil para trabalhar com áreas grandes, como essa parte aqui do nosso rosto, como a testa, né? Ou até pescoço, né? Fica mais rápido o trabalho. Depois, gente, a gente vai encontrar vários estilos de pincéis para a área dos olhos. Tanto pincéis de cerdas sintéticas quanto pincéis de cerdas naturais. Mesma regrinha, tá? Se a gente for trabalhar com uma sombra molhadinha, a gente vai trabalhar com pincel de cerdas sintéticas. Então, uma sombra cremosa, uma sombra líquida, né? Esse estilo de pincel que eu tava falando pra vocês. Os mais fofinhos pra esfumar e os mais rígidos pra aplicar. Depois, os pincéis de cerdas naturais seria para as sombras secas, que são as sombras que a gente tá mais adaptado a trabalhar. E daí, a mesma regrinha. Os mais fofinhos pra poder trabalhar o côncavo, trabalhar o esfumado.
e esses mais rígidos para aplicação. Ainda na parte dos olhos, a gente vai encontrar os pincéis chanfrados que a gente estava conversando até na aula anterior sobre correção de sobrancelhas. A gente vai conseguir trabalhar na correção de sobrancelhas, mas a gente vai conseguir trabalhar também aqui abaixo dos olhos para fazer essa parte inferior esfumada dos olhos, né? Quanto também para trabalhar com um delineador. Os de cerdas naturais, a gente consegue trabalhar com sombra, tanto de sobrancelha quanto aqui embaixo. E os de cerdas sintéticas, a gente consegue trabalhar com um delineador em gel. Então é a mesma anatomia de pincel, às vezes até o mesmo tamanho, só que a diferença da cerda vai ser o diferente do cosmético, do produto que a gente for escolher para trabalhar. Depois, gente, também existe o pincel de delineador, que é aquele pincel bem fininho, né? Que a gente tava conversando na aula sobre delineador mesmo. Esse tipo de pincel, ele é justamente pra gente conseguir fazer um traço super, super fino, bem rente à raiz, tá? Ou fazer algum desenho específico, como um coraçãozinho, alguma coisa assim, na maquiagem artística. E eles tendem a ser todos de cerdas sintéticas. Eu ainda não conheço pincel de delineador nesse estilo fininho de cerdas naturais, tá? Temos também os pincéis de sobrancelha, que são geralmente que vem na ponta de trás de um lápis que a gente compra, né? Ou ele sozinho mesmo, só com um cabinho pra pentear a sobrancelha. Tem tanto no formato de pentezinho, quanto nesse formato mais cone, mais cilíndrico, né? E eu particularmente gosto mais do conezinho, mas é bem pessoal. Vocês podem comprar, testar, e o que vocês gostarem mais, vocês podem trabalhar com qualquer um deles, tá? Depois a gente vai ver os pincéis de boca. Existem tanto os retráteis quanto os pincéis de boca que já são fixos, né? A gente vai ver de vários formatos, tá, gente? A gente vai encontrar num formato mais fino, mais cone, a gente vai encontrar num formato mais retangular também, mais chapado. Até esse estilo assim, ó, também, se eu não quiser trabalhar com o olho, eu posso trabalhar como pincel de boca para aplicar um batom, também funciona, desde que eles sejam todos de cerdas sintéticas, porque a gente não conhece nenhum batom que não seja ou líquido ou cremoso, nenhum batom em pó, né? Eu não vi ainda batom em pó. Como eles são todos molhadinhos, né? Por mais que eles sequem depois, o primeiro estágio deles é molhadinho, então sempre vai ser de cerdas sintéticas, tá? De N formatos, né? Dependendo de como você se adaptar melhor e da anatomia da boca que você tiver, ou com o resultado que você quer atingir, de acordo com o tipo de técnica que você for usar para maquiagem, né? Mas vocês vão encontrar todos eles pincéis de boca de cerdas sintéticas daí, tá? E aí, gente, ficou alguma dúvida? Falem aqui pra mim também. Eu posso trazer no próximo vídeo respondendo perguntas pra vocês, tirando dúvidas, tá? Então a gente se vê na próxima videoaula. Um bom final de semana. Beijo da Ruiva.